Boa noite, pessoal. Eu quero gravar esse vídeo aqui para a gente abordar um pouquinho sobre a forma que a gente tem encarado os últimos dias. Eu tenho ficado muito preocupado porque a procura no consultório ela é praticamente por pacientes que têm desenvolvido síndrome de ansiedade, de síndrome do pânico e que têm causado muitos problemas cardiológicos em cima disso. Primeiro, eu queria levantar algumas questões com relação às formas com que nós temos vivido esses últimos dias. A medicina atual, a nossa medicina, é uma medicina baseada em evidências. Para que a gente tome qualquer decisão, qualquer posição, são vários estudos que são feitos, estudos em cima de estudos, análises que são avaliadas através disso, para aí você tomar uma posição sobre uma determinada doença, um determinado problema. O fato que nós estamos vivendo é um fato novo. O que nos gera é uma posição que é uma posição muito mais de experiência pessoal de cada médico, e nisso vão se construindo alguns protocolos. Tem alguns estudos já sendo lançados, só que são estudos que, se nós formos olhar no impacto deles, não vão ser de grande impacto. Tanto é que você vê assim, muitas vezes um estudo fala, ó, sim, use tal medicamento, o outro fala, não, não use tal medicamento. E isso é normal no início, principalmente pelos estudos serem estudos com menos pessoas, estudos que não são o nível de evidência e a forma com que ele é desenhado, porque nós estamos no meio de uma crise, então ele é desenhado de uma forma muito mais simples do que seriam estudos grandes, estudos conceituados. Tendo em vista isso, a gente tem que entender que as opiniões que são levantadas, elas são opiniões embasadas em algo que não é tão concreto e tão forte. É por isso que eu quero levantar em primeiro lugar que o pânico não leva a lugar algum. O teu medo, a ansiedade não leva a lugar algum, e sim informação. Nós temos que estar informados. Quando a gente se informa, então, por exemplo, alguém coloca assim: ah, o Covid mata tanto, mas dengue mata tanto. Mata mais, mata menos. Isso não é algo, por isso eu vou ficar com pânico ou não vou ficar com pânico. Eu tomo consciência. A gente colocou nos vídeos atrás sobre o impacto do infarto. O infarto mata 1.000 pessoas por dia. Mas isso não quer dizer que o Covid não seja preocupante, não mate. Não é isso que a gente está falando. Mas com informações a gente começa a ter um pouquinho mais de entendimento. Porque uma coisa é eu chegar para você e falar assim, 10 pessoas morreram de pneumonia hoje. Sendo que normalmente não morre ninguém, morre uma pessoa por mês disso. Outra coisa é 10 pessoas morrem de pneumonia por dia e todos os anos isso acontece. Então são informações, eu não estou falando que isso está sendo feito ou, ou não está sendo feito, mas só que são informações, números jogados ao vento, às vezes nos trazem algumas situações até pânico e a gente tem que se informar. Então, em primeiro lugar, o que é importante para nós? O que já está sendo feito, o distanciamento social. Agora, muitos locais estão, dependendo do número, está sendo liberado um pouco mais a situação, mas isso não quer dizer que você não deva ter cuidados. Você tem que ter cuidado, você tem que manter a sua distância, manter a higiene. Isso tudo são ganhos que a gente tem que manter. Porém, você tem que entender também que o medo, o pânico, o disseminar informações que muitas vezes você não confere, isso não traz benefício nem para você nem para o teu próximo. Então você tem que cuidar também nesse sentido. Isso eu digo pelo meu aspecto de cardiologista, você tem que cuidar porque senão você começa a sobrecarregar todo esse pânico no teu corpo e você fica num estado de estresse que gera uma cascata de eventos e que vão trazer malefícios para você. Então, hoje o exercício tem que ser feito, a atividade, tem muitos pacientes que estão chegando e que as pessoas proíbem de sair de casa. Uma coisa é você numa aglomeração, outra coisa é você andar numa quadra que não tem ninguém. Então são essas coisas que a gente tem que estar tomando cuidado e que a gente tem que entender. A medicina que a gente trabalha, então, é medicina baseada em evidências. Hoje, o nosso nível de evidência não é um nível de evidência satisfatório para tomarmos decisões. Por isso que muitos vão falar assim, vou citar um exemplo, hidroxicloroquina funciona, outro não funciona. Por enquanto é uma guerra de pensamentos. Mas muitos colegas têm colocado de uma forma certa, falam assim, nós temos que ver, não cura todo mundo.
E não é assim, ah, não presta. Não é essa posição que a gente tem que ter. A gente tem que entender que a medicina baseada em evidências, você tem que analisar o fato, comparar com o grupo que não tomou, e aí sim você vai tirando suas conclusões. Então, se você é a favor, não vá brigar com quem não é a favor e vice-versa, porque essas posições não vão construir nada, não vão trazer nada. A medicina está se deparando com algo novo. E dessa forma, se deparando de algo novo, nós estamos nos preparando para isso e entendendo o problema que nós estamos. Uma coisa é você analisar algo que já passou. Outra coisa é você analisar o que está acontecendo. Então, por isso que às vezes há um conflito de informações e o que eu quero dizer é que a gente não pode tomar decisão precipitada. Até que tenhamos estudos robustos, essas posições, a gente não pode falar assim, pode ou não pode, serve ou não serve. Então, assim, esses conflitos que nós temos que cuidar. A posição de médicos conforme nível de experiência, hoje nós temos um nível de experiência, então você não pode também discordar do médico pela sua experiência, colocou ali tal protocolo. Hoje não tem nenhum protocolo robusto o suficiente para falar assim, não, isso é o certo, isso não é. Então o que nós temos que entender é que 80% dos casos você não vai precisar desse tipo de medicação. Vai estar tudo bem, tranquilo, você vai tomar só os remédios que você está acostumado e o teu médico vai passar para você. Mas é diferente de você falar, agora não, vamos passar para todo mundo, isso precisa de evidências. Então, não é um motivo, quem fala assim, ó, aguarde, não é porque está contra o governo ou a favor do governo, não, está precisando de evidências. E também a gente não pode se colocar contra aqueles que estão estudando nesse sentido, mas a gente precisa de protocolos para esse estudo, para que essa informação ela seja robusta o suficiente para se colocar em prática esse uso dessas medicações. Beleza, pessoal? Eu quero passar isso para que a gente pare de se conflitar nas redes e que hoje, agora, o momento que nós vivemos é um momento de união e que a gente tem que juntos sair dessa posição. Para finalizar e fechar esse pensamento, é que nem o isolamento social. Ele é a solução? Sozinho não. Ele é uma das soluções. E você agregando a outras ferramentas, como por exemplo a inteligência artificial para o controle dos assintomáticos, os pacientes que foram expostos a possíveis pessoas que estavam com o coronavírus, esse controle desses assintomáticos vai poder fazer com que a gente tenha uma liberação mais segura da nossa sociedade. Então, as respostas não é só A, B ou não é uma ou outra, às vezes é o conjunto das alternativas que todos estão colocando. Então, por isso eu coloco de novo. Não parta para agressão, para conflito, para discussão que venha denegrir, mas sim uma discussão construtiva. Ouça o outro e assim, nesses pontos, quanto mais a gente for ouvindo as opiniões divergentes, a gente vai somando e fazendo algo para que saia dessa crise o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Um grande abraço, boa noite e boa semana para vocês.